O Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor há 27 anos. No papel, direitos garantidos, mas na prática ainda tem muito por fazer para assegurar uma vida digna aos pequenos e jovens. Os sobrinhos de 4 meses e 6 anos desta mulher são abandonados com frequência pela mãe. Por isso, ela recorreu ao Conselho Tutelar. Eu vim pedir ajuda para eles porque, assim, meu sobrinho, tem 2 sobrinhos, né, que tá numa situação qual a mãe todo final de semana larga eles na casa de um e de outro, sai para beber e não se importa chegar no dia sabendo que as crianças estão. Além do abandono e da falta de assistência, os filhos presenciam a violência dentro de casa. A mãe apanha do companheiro e muitas vezes é socorrida pelo filho de 6 anos. Foi quando o marido dela bateu nela e ela caiu com o nariz sangrando e o menino a criança de 6 aninhos ficou limpando o nariz dela, né? Foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Depois que o conselho tomou conhecimento do caso, a mãe se comprometeu a cuidar dos filhos. Ela vai ser monitorada por 1 mês e, caso descumpra o termo, o conselho vai fazer um pedido de acolhimento das crianças à vara da infância e da juventude e a mãe pode perder a guarda. Cerca de 17 milhões de crianças até 14 anos vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil. De acordo com a Fundação Abrinq, 40,2% dessa população vivem em domicílios de baixa renda, sem recursos mínimos de uma vida digna. São crianças fora das escolas, sem assistência médica e convívio familiar, e que podem sofrer diferentes formas de violência. José Ilineu trabalha como conselheiro tutelar em Itapuã, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. E ele acompanha a vida dos jovens da comunidade e tenta ajudar, dando cumprimento ao que foi estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Anteriormente nós tínhamos o Código de Menores, da década de 70, onde o juiz era dono de toda a situação. Ele chegava ao cúmulo de acautelar, pedir uma medida cautelar de prisão de criança / adolescente. Não era permitido que o pai tivesse acesso às informações básicas, onde o advogado era um curador, que esse curador fazia parte da parquê do Estado. E por essa vez, se o Estado era o maior interessado, onde estava garantido o direito? Atualmente nós temos o advento da ampla defesa, de pessoas isentas, de advogados do povo que estão em órgão colegiado. No caso, eu cito o Conselho Tutelar, que está aí para garantir o direito das crianças e adolescentes. Vez que a advocacia para essa faixa etária ela é muito complexa. E as famílias que são atendidas são famílias vulneráveis. Elas não têm condições de custear com advogados. Entre os direitos definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente estão a defesa da integridade física e social e o reconhecimento do menor como cidadão. As medidas de proteção aos menores começam quando a ação ou omissão da sociedade ou do Estado, quando os direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais, entre outros. A Constituição Federal estabelece com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, lazer, dignidade, respeito, convivência familiar, a salvo de qualquer negligência, exploração. Tanto a família como a sociedade e o Estado devem assegurar esses direitos. Segundo o conselheiro tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um avanço na garantia de direitos para as crianças e adolescentes. Apesar de ser uma das melhores leis do mundo nesse sentido, ainda é preciso fiscalização e mais efetividade por parte do Estado para diminuir o sofrimento das crianças e adolescentes. Tem que se tratar no trato do acolhimento das crianças e adolescentes que estão ali vulneráveis, vítimas do sistema, cometendo pequenos delitos ou sendo utilizados para cometer delitos maiores. Muitas vezes o adolescente ou a criança que está ali na frente dessa conduta, porque a rua não tem regras, ela vê aquilo lá como meio de trabalho, como meio de subsistência própria. E nós não temos no outro lado um órgão social que pudesse garantir a integridade mínima daquela criança, o acesso alimentar mínimo, o acesso às condições mínimas de vestimento, o acesso ao fortalecimento do núcleo familiar.
E vamos voltar a falar com o repórter Gabriel Ciafei, que vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Gabriel? Oi, Érica, de volta aqui ao Jornal da Justiça, recebendo o Dr. Herbert Alencar, ele que é advogado, vai falar um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito boa tarde, doutor. A gente se pergunta muito no que pode ter transformado o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É possível traçar um paralelo sobre o antes e depois? Realmente revolucionou essa parte da legislação para a criança e o adolescente? Perfeitamente. Antes nós não tínhamos, né, o direito tratado, né, da forma que é tratado hoje. Então hoje nós temos assegurado que a criança ela é tratada como sujeito de direito. E assim nós tivemos várias outras evoluções, né, como por exemplo a inserção dessa criança na escola, né, e aí caminhando, entendeu, para frente. Certo. Dizem que é uma legislação muito moderna e, inclusive, comparada a países de primeiro mundo. Há muito o que se fazer ainda, a gente percebe que há algumas falhas quando isso sai do papel e vai para a prática? Perfeitamente. A norma ela é realmente moderna porque ela traz direitos fundamentais, né? E baseado nisso ela assegura esse direito entendeu? Na prática. E nós temos realmente muito ainda que crescer, muito ainda que caminhar. Tá certo. Obrigado, doutor Herbert Alencar, participando do Jornal da Justiça. Eu volto com você ao estúdio, Érica.